Vamos para mais uma aula de língua portuguesa. Hoje nós vamos ver sobre a entrevista, né? Eu vou passar o roteiro para vocês fazerem a entrevista, ok? Vou compartilhar aqui o livro. E a gente já vai estudar. Então, a entrevista está na página 77. E é muito simples para fazer, né? Vamos ver aqui. Então, vamos lá. Eu vou tirar a minha imagem e vou compartilhar o livro, ok? Depois eu volto para falar com vocês. Então, produção oral e escrita da entrevista. Nesse capítulo, você leu uma entrevista com Iberê Tenório, um youtuber que publica experiências curiosas em seu canal. Além disso, conheceu algumas características desse gênero e sua estrutura. Quando nós estudamos o texto da página anterior, das páginas anteriores, nós estamos trabalhando as características do texto, né? Aquela interpretação que a gente faz é para a gente conhecer as características do texto. Agora é a sua vez de produzir uma entrevista que será gravada e, em seguida, transcrita para ser publicada no blog. Não vai ser publicada no blog, tá? Vocês vão fazer como exercícios de aprendizagem, tá bom? Para planejar a entrevista, veja as orientações a seguir para iniciar essa produção. Eu vou falar para vocês que esse roteiro ele é perfeito para vocês fazerem uma entrevista. Qualquer texto que tenha esse roteiro desse livro é ótimo. Então, o que vocês precisam? Seguir paulatinamente o roteiro. Pense em uma pessoa para entrevistar. Eu peço que vocês entrevistem um familiar, um pai ou uma mãe, ou uma tia, né, e tal. Para ajudá-lo no momento da entrevista, monte um roteiro com as perguntas que serão feitas ao entrevistado. Você tem que ter essas perguntas prontas antes. Mas o que eu vou perguntar? Vamos escolher o tema, e aí, quando você souber o tema, você vai entender o que você deve perguntar. Separe materiais para elaborar o roteiro com as perguntas com papel e caneta. As perguntas devem ser relacionadas ao tema proposto abaixo. Então, o mundo digital é o tema, vantagens e desvantagens. Está bem aqui, ó. Isso aqui que vocês têm que escrever aqui, ó. Ó. Eu já risquei, vou riscar de novo, tá? Mundo digital. Vantagens e desvantagens. Vocês vão falar com essas pessoas que vocês vão entrevistar, com a pessoa que vocês vão entrevistar, vocês têm que ter umas perguntas assim que possibilite que a pessoa não dê sim nem não, tá? Não pode ser fazer perguntas curtas, né? Você gosta? Sim. Por quê? Porque é legal. Então, as pessoas param de responder aí, né? Então, quanto tempo você passa navegando na internet? É uma pergunta possível, né? Interessante. Quais são os sites que você mais costuma acessar? Por quê? Isso é também uma pergunta interessante. Qual é a sua opinião sobre os influenciadores digitais? Esse é o ponto. Nós estamos estudando influenciadores digitais. Então, eu quero que você perceba que algumas pessoas ainda nem conhecem influenciador digital. E eu vou dizer para vocês que o assunto é tão interessante, mas eu conheci influenciador digital esse ano. E olha que eu mexo na internet para cima e para baixo, mas não era do assunto do meu interesse. Então, eu também não sei nem por que eu não conhecia antes, mas tem pessoas que não conhecem o que é um influenciador, não sabe o que é um youtuber, né? Não sabe nada sobre isso. Então, cabe você orientar essa pessoa. E ver o que ela conhece, o que ela não conhece, né? Porque como é que ela vai opinar se ela não conhece? Lembre-se de coletar informações para escrever a introdução da entrevista, como nome, idade e profissão do entrevistado. Antecipadamente, converse com o seu entrevistado para marcar em uma data, um local e um horário para a realização da entrevista. Você deve pedir um tempo exclusivo para essa pessoa. Olha, você vai ser entrevistada à tarde, tal hora, e você deve ficar o tempo todo, né, focado na entrevista. Não deve parar para atender telefone, para atender outra pessoa, enfim, porque senão sai totalmente do ritmo, né? E a pessoa às vezes sai e ela volta, onde é que eu estava mesmo?
Então, tem que evitar isso. Para gravar a entrevista, separe o celular, o gravador, você vai escolher o que você acha melhor, né? E combine com o seu entrevistado a forma que o deixa mais à vontade para você responder as perguntas, tá? E aí, na outra página, na página 78, nós vamos colocar em prática, né? O que é colocar em prática? É você já começar a estabelecer, né, a sua entrevista, como é que ela vai ser, né? Então, você pode comparecer ao local marcado com antecedência, lembrar de levar uma cópia do roteiro, né? Se fosse fora de sua casa, né, você tem que lembrar essas coisas. Agora, dentro da sua casa também, tem que estar com tudo na mão. Se julgar adequado, convidado e estiver à vontade, formule outras perguntas durante a entrevista, né, a conversa. Avise o entrevistado do momento em que começará a gravar a conversa, faça uma pergunta por vez e permita que ele responda com calma, sem interrompê-lo, né? Caso a resposta do entrevistado seja sim ou não, vai pedir para ele explicar por que tem essa opinião, senão fica só nisso, né? Ao terminar as perguntas, agradeça-o pelo tempo dedicado para essa atividade. Pergunte-lhe se você pode tirar uma fotografia para inserir na entrevista. Isso vai ser muito legal. Finalizada a entrevista, você deve transcrevê-la. Siga as orientações abaixo para essa etapa. Lembra que você deve seguir o roteiro. Você pode digitar a entrevista ou transcrevê-la à mão e depois digitalizá-la. Escreva o título da entrevista e um pequeno texto introdutório, a fim de informar o leitor sobre quem é o entrevistado e qual o tema que será abordado. Isso é super importante, você falar quem é o entrevistado, qual a idade ele tem, qual a profissão ele desenvolve. Por quê? Porque o leitor precisa saber qual é a opinião dele, se a opinião dele tem valor ou não. Né? Se ele conhece do assunto, né, já passa uma opinião melhor, né? Se não conhece nada, como é que ele vai falar, né? Então, reescreva as perguntas que você elaborou no roteiro com as respectivas respostas. Destaque as perguntas de forma a diferenciá-las nas respostas. Você pode escrevê-las com uma cor de lápis diferente ou deixá-las em negrito. Escute a entrevista quantas vezes forem necessárias, prestando muita atenção às respostas, tá? Por se tratar de uma publicação veiculada em um blog escolar, deve fazer algumas adequações no texto. Você não vai escrever tudo de igualzinho a pessoa está dizendo. Então, por exemplo, ela vai conjugar o verbo pela metade, né? Eu estou fazendo, ela não vai falar estou fazendo. Então, estou fazendo, está errado, né? Na verdade, não está errado, é uma linguagem oral, né? Que a gente costuma falar muito na oralidade, mas na escrita a gente consegue ser um pouquinho mais padrão, né? A gente consegue ter um pouquinho mais de formalidade. Então, é isso que você precisa fazer essas correções aí. Quando a pessoa falar, você fazer a correção. Faça o emprego das reticências para expressar pausa ou hesitação na fala. Sabe quando o entrevistado fala assim, sabe como é que é, né? Então, você já entendeu o que ele quis dizer, e você coloca reticências para dizer que ele está hesitando ali, né? Em falar, né, em continuar a fala, né? Escute a gravação novamente, verificando se transcreveu todas as perguntas e respostas. Se for possível, insira uma fotografia do entrevistado. Esse é o plano, tá? O que você tem que fazer? Agora, você vai ver aqui, verifique se... Você vai verificar, né, avaliar a sua entrevista, né, saber se está tudo bem. Então, você vai avaliar de que forma? Aqui, ó. Após a transcrição, leia seu texto atentamente e verifique se seguiu as orientações. Se você tiver seguido as orientações, vai ficar super fácil. Conferir a linguagem, né? Se foi clara e objetiva, se as perguntas estão bem ordenadas, se você deu destaque às perguntas, né? Se você colocou as perguntas em negrito e as respostas normal. Verifique a pontuação, se você pontuou adequadamente. Troque sua produção com um colega, você pode fazer isso para ver se ficou bom a dele, a sua, né? Aí, publicando a entrevista, não vamos publicar, então não vou nem ler isso aqui. Verifique seu desempenho, elaborei um roteiro com questão. Isso aqui são questões básicas que, se você fizer, é para você saber se você fez ou não. Sim, sim. Verde é sim. Elaborei um roteiro, escutei meu entrevistado com atenção? Sim. Transcrevi a entrevista oral, fazendo os ajustes necessários e preservando alguma marca?
De oralidade? Sim, você pode preservar alguma marca de oralidade, uma gíria, alguma coisa. Não pode fazer os palavrões, tá? A pessoa, quando fala palavrão, a gente não escreve. Avaliei meu texto e o reescrevi, fazendo as adequações. Se você fez a avaliação e reescreveu onde precisava, você coloca assim. Cooperei com os meus colegas? Se você cooperou, sim. Essa daqui, ó, para o blog, não. Divulguei o endereço do blog? Também não. Tá bom? Seria isso. O que eu pretendo, assim, que vocês façam a atividade, né, para desenvolver a capacidade de vocês de lidar com o texto entrevista, para vocês desenvolver a habilidade de escrita, né? E conhecendo mais esse gênero, que é um gênero jornalístico, né, de entrevista. Então, eu espero que vocês consigam, façam o roteiro direitinho. Não é fazer o roteiro, façam de acordo com o roteiro, né, a entrevista de vocês, que vocês vão se dar bem, tá? Pode fazer digitado e colar depois, imprimir e colar no caderno, e pode fazer direto no caderno, sem digitar, tá? Mas faça pelo menos umas 10 perguntas, tenta fazer alguma uma coisa assim mais inusitada, né? Porque usa a sua criatividade, tá bom? Um grande abraço para você, até a próxima aula. Tchau.